hora de voltar para casa. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Ainda que a Terra se Abra, do R. Tavares. 8 anos após deixar a residência paterna no sul do país para trabalhar como professor universitário em Brasília, carregando nas costas o peso de um trauma, de um acidente que custou a vida da sua mãe, o Martim regressa por circunstâncias não menos trágicas, a morte do pai. Mesmo que não seja uma grande novidade essa premissa do filho que retorna à casa de origem e precisa então enfrentar a imagem conturbada da sua figura paterna, mesmo assim, o R. Tavares aqui neste livro vai sorver dessa premissa apenas o necessário para contornar os conflitos internos do protagonista sem comprometer as particularidades dele e dos seus conflitos, fazendo isso de um modo que conduz a dinâmica de aproximação entre inovação e tradição que se reproduz aqui no livro em vários níveis. Aqui muita coisa se diz pelo entorno e não só pelos espaços físicos que circundam o personagem, como a cidadezinha e a estância paterna, que reforçam bastante a sensação de desencaixe sobre o Martim, mas também por descrições narrativas que atravessam essa trama sem muita afetação, como se elas fossem dispensáveis, mas não são. Pelos latidos agressivos dos cachorros, pelo matagal denso da casa vizinha, pela disposição inusitada dos móveis, esse desconforto nas entrelinhas vai mostrando como o Martim deixou de ser alguém dali, como talvez ele nunca tenha sido alguém dali, e como ele também vai deixando de fazer parte da sua própria família. O enredo do livro vai se construindo em consonância à construção da personalidade desse protagonista, que de início é um personagem bastante centrado, tanto por estar localizado na capital do país, quanto por sempre prezar pelo correto em nome da lei, sabe? Pelo preto no branco, sem margens para erros. Dessa rigidez, ele vai caminhando para um afrouxamento quase inconsciente, mas que a narrativa, por sua vez, acompanha de modo bastante desperto. Então a gente tem um moralismo que não resiste a longo prazo, que vai por água abaixo nas suas relações com mulheres, por exemplo, e aqui eu acho que cabe dizer que este personagem é dotado de um sex appeal bem pouco convincente, e também essa centralidade não vai resistindo, porque dentro da família o seu lugar é às margens. O acidente mudou tudo em sua vida. Os cartões não se repetiram. Alegres almoços de domingo não se repetiram. Festas de Dia das Mães, nunca mais. Nem festas de aniversário para os colegas, nem para a família. Tudo isso acabou, junto com a mãe. Como se a relação deles também fosse de pele, carne, músculos, veias e ossos, atravessados por um carro qualquer. Embora a morte da mãe seja um trauma bem difícil de superar e que afeta os relacionamentos do Martim de modo bastante direto, principalmente os relacionamentos sanguíneos, ele não é a razão pela qual Martim se distancia de forma quase definitiva dos seus familiares. O estopim da sua partida é a sua defesa inflexível da justiça com J maiúsculo. É isso que ele acredita que lhe dá certo ar de superioridade moral em relação aos seus familiares, ao seu pai e à sua irmã, mas que vai ser a grande responsável por erguer esse muro que o Martim vai ter que escalar quando retorna para resolver essas pendências da herança paterna. De início, isso é tudo que a gente sabe sobre o seu afastamento e sobre as complicações que dificultam o seu retorno, e por boa parte da narrativa permanece ali um embaraço meio implícito. Então paira um mistério dessa situação mal resolvida em um contexto de distanciamento tão grande que tudo perde o contorno, principalmente a figura do Arames Levreiro, que é o pai do Martim, de cujo rosto ele nem consegue se lembrar mais. Dele fica simplesmente a ausência, presente como uma sombra difusa acompanhando cada passo desse protagonista. Também é opressivo o peso do passado e daquilo que não se concretizou, das possibilidades que não se concretizaram, embolando tanto o que aconteceu quanto o que não pôde acontecer em um só nó
que forma a culpa estranha que caracteriza esse personagem. Essa culpa embala o seu sono, acompanha os seus andares pelo mundo, a sua vinda à casa paterna, e entre ela, a culpa, e o Martin se estabelece um vínculo de familiaridade tão sólido que ultrapassa a frieza do laço que ele tem com o próprio pai. Ou seja, é como se ele fosse mais íntimo da culpa do que da própria família. Agora, se a figura do Aramis é turva na memória do Martin, ela ganha densidade na narrativa que não só captura todos os detalhes com bastante destreza, como também compartilha esses detalhes com muita perspicácia, dessa forma reservando para o leitor um espaço ali do lado do Martin, sob a sombra desse pai que já não é, mas que continua ecoando pela casa que o exala de cada poro. Nesse ponto, a determinação espacial é vital, já que é da estância e dos frequentadores dessa estância que o narrador vai retirando elementos que amparam a reconstrução da fisionomia do Aramis, e é como se a voz dele ecoasse em cada cômodo super vívida. Então, mais do que mera representação, essa novela estrutura uma figuração precisa da presença paterna. O Martin pode não lembrar do rosto, mas ele lembra de todo o resto do pai. Ele lembra que o pai é sempre o melhor, sempre foi o melhor naquilo que fazia, e lembra do quanto isso o pressiona até impulsioná-lo para longe. Conforme se estende o contato com essa habitação, agora gerida pela sua irmã Bibiana, também se aprofundam os laços do Martin com seu pai, que vai recuperando seus traços, junto também das formas dessa situação limite que o afastou. E assim a gente vai descobrindo o que foi que aconteceu. Sem spoilers, o que eu posso dizer é que do alto dessa sua superioridade moral, o Martin foi incapaz de considerar as decisões do outro, ele agiu de forma bastante arbitrária, como essa vizinhança que ele tanto criticava justamente por julgar o outro. Os reencontros inevitáveis que a sua viagem promove vão surpreendê-lo com a vida ativa que ele encontra ali, no local que, nos seus pensamentos, permaneceu inalterado e, portanto, atrasado. Em nível macro, ele observa os efeitos da intervenção humana nos pampas gaúchos. Em nível micro, ele observa a forma com que a sua irmã Bibiana, até então bastante estigmatizada pela sua própria visão redutora das coisas, toma as rédeas da situação, de situações bastante desafiadoras, e tudo vai provando para ele que, na verdade, o atraso vinha da sua própria perspectiva das coisas. Com isso, o justo se mostra injusto. É só quando Martin se reaproxima do seu próprio reflexo, no movimento por tanto tempo evitado e agora já não dá mais para evitar, é que ele vai reconhecer em si as próprias falhas e assim ser mais tolerante também com as falhas paternas. O jeito um pouco abrupto das coisas se ajeitarem no final do enredo reforça uma constante na literatura do Tavares, que é a noção de que o que importa mesmo é a viagem, muito mais do que o local de partida ou de chegada. Naturalmente, a ideia de retorno pressupõe deslocamento, e aqui entra a parte que eu mais gosto do livro, porque a narrativa passa pelos nossos olhos como se a gente estivesse acompanhando tudo dentro de um carro em movimento, captando tão somente aquilo que o motorista narrador decide que a gente capte, permite que a gente capte, enquanto vai determinando a velocidade média do relato, às vezes acelerando, às vezes diminuindo. E nesse passeio, então, entre borrões e solidez, ele vai mantendo um ritmo que é muito gostoso, o ritmo desse livro, de forma que a gente chegue com segurança ao destino final, que também é um destino determinado por ele. A gente simplesmente confia no motorista, confia no narrador e segue viagem. E ali do nosso lado, sentado ali no banco, tá o Martin. Então a gente tá acompanhando o personagem, a gente se move junto com ele e estamos então suscetíveis às mesmas impressões de viagem. Então dessa forma, o que permanece indistinto para ele e para nós, há o que permanece indistinto apenas pra gente, porque a gente tá numa outra janela, digamos assim, até o momento em que
finalmente o farol acende e a gente consegue enxergar as coisas e vai se prolongando assim a tensão da história e a expectativa de se chegar ao ponto final. Então é muito bacana, o autor, o Tavares, tem uma mão muito boa para construir a narrativa, para estabelecer as paradas obrigatórias e também aquelas paragens que a gente deve evitar. Então na ida, o Martim é como se fosse um estranho no ninho, um estrangeiro, e a sua reintegração ao seio familiar, essa reintegração gradual, é marcada sobretudo pelo seu contato com objetos domésticos. Então, pelo recebimento das roupas do pai na sua própria pele, pelo assento da poltrona paterna que aos poucos vai se encaixando ali ao corpo dele como se fosse um abraço. Tudo isso faz com que Ainda que a Terra se Abra seja um livro muito mais do que apenas sobre retorno, ou seja, sobre ir ao reencontro do passado. Faz dele também um livro sobre heranças, sobre o fluxo contrário de aceitar que as coisas venham até você, que o seu passado venha até você, que as suas origens venham ao seu encontro. Então é um livro sobre reconciliação. Não por acaso seu título faz menção a um momento aqui da narrativa, uma passagem muito simbólica do entendimento entre pai e filho, e é também uma referência ao único momento do livro em que o Aramis toma a palavra, sabe? Em que ele toma o discurso e fala diretamente com o Martim, numa bela demonstração de que o pai, na verdade, sempre esteve presente, de que sem ele nem sequer haveria essa narrativa. Contempla sua imagem no espelho. Quem está ali é uma versão mais nova do Aramis. Somente agora entende que tem o rosto de seu pai, as mãos, os braços, as pernas, o peito forte, cheio de cabelos, a barriga que começa a ganhar volume e até mesmo a panturrilha, grossa, que precisa de botas sob medida. Tudo em si é uma continuação do pai, que assim persevera, teimoso. Até mesmo nos pensamentos ditos ou frases feitas, nas reflexões mais banais, pode encontrar a voz do pai. Essa edição aqui da Editora Taverna, super bonita, já traz na capa a rodovia, ou seja, faz menção a essa noção de viagem no veículo motorizado. Eu gostei demais, acho também que é uma capa sóbria e moderna, contribuindo àquela noção de fazer casar tanto o inovador quanto o tradicional, que eu disse que é uma ideia aqui presente no livro todo. Eu já li um outro livro do Tavares, tem vídeo aqui sobre ele inclusive, que é o livro Andarilhos, também publicado pela Editora Taverna, que tem como um dos personagens o Pedro Guarani, a quem importa mais o percurso do que o destino final. Então, para mim é muito bacana acompanhar a trajetória literária do Tavares e enxergar ali essa consistência, sabe? Ele já tem, me parece que ele já tem um projeto literário bastante formado, ele já sabe qual é o seu percurso, e ele está caminhando por ele, mantendo alguns dos seus princípios e ainda assim inovando ao trazer um enredo que nesse caso é bastante diferente do enredo do livro anterior. Então para mim foi uma delícia fazer essa leitura. Eu disse para vocês que o ritmo dela é ótimo e realmente eu li em um final de semana esse livro, foi muito bacana mesmo. E essa é a minha indicação de hoje. E se você gostou desse vídeo, mas ainda quer mais, lá no site tem uma resenha mais formal sobre ele. Então passa lá pra me dizer o que foi que você achou. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este livro ou outro livro do R. Tavares. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!